Meu nome é Isis Calheiros, sou pastora da Igreja Serva das Nações em Houston, Texas. Sou apaixonada pelo estudo das Escrituras e tenho alguns livros publicados a respeito das profecias bíblicas. É um grande prazer, um grande privilégio poder conversar com vocês e compartilhar aquilo que o Espírito está dizendo nesses últimos tempos, aquilo que eu estou ouvindo ele dizer. Primeiramente, sobre o que está acontecendo atualmente no mundo, todos estamos vendo que os sinais dos tempos estão aí, né? Especialmente relacionados a Israel, guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes de todos os tipos, atacando plantações e também atacando humanos, como o Covid-19, por exemplo, que tem deixado todo mundo sem direção. Todo mundo menos a igreja, não é? A igreja tem o que dizer nesta época, nesta hora, porque sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. A posição da igreja nesse momento da história é uma posição profética da parte de Deus. A igreja não pode se calar nessa hora. Deus me mostrou que está usando este período, essa situação mundial, para mostrar ao homem a sua pequenez, para que se humilhem diante dele, para que se arrependam. Nunca houve um tempo assim antes. Ele está propício ao arrependimento. Ele está propício a que os homens se arrependam e se humilhem diante de Deus e que reconheçam a sua pequenez. Essa também este é um alvo de oração, de intercessão da igreja, para que isto ocorra nesta época. Nunca houve um tempo assim antes. Cientistas, médicos, governantes, ninguém tem respostas às perguntas que a humanidade está fazendo. Por exemplo, o que está acontecendo? Quando será o fim disto? Estamos no fim do mundo? Onde está a cura? Quem está no comando? Mas a igreja sim tem respostas e sabe que Deus está no comando. Até mesmo estão começando a admitir a necessidade de um líder mundial. E nós sabemos que o mundo está sendo preparado para o surgimento do anticristo. Na hora certa ele vai surgir e será aclamado como o Salvador do mundo. Estas coisas precisam acontecer porque são proféticas. Jesus disse em Mateus 24, não se atemorizem, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Deus está tratando com a humanidade. Deus está também testando a igreja, testando a fidelidade e o compromisso da noiva. Sabem que o Instituto Barna divulgou uma pesquisa que durante a pandemia 1/3 dos cristãos desapareceram das igrejas. Não por causa da distância social, desapareceram dos cultos online, não participam, não estão em contato com seus pastores. Os dízimos e ofertas caíram muito. O compromisso dos que sempre confessaram ser cristãos parece ter diminuído em número, em serviço e em paixão por Cristo. Como a igreja de Laodiceia, a igreja morna do Apocalipse. Mas deste quadro vai surgir a igreja fiel, a noiva fiel. Como na parábola das 10 virgens, parte da noiva de Cristo estará alerta e parte estará dormindo, sem compromisso, despreparada. É tempo de discernirmos os sinais do clima espiritual da Terra e não somente os sinais do clima da Terra. A mulher grávida já está no hospital com as dores de parto, talvez já esteja até na sala de cirurgia. O que isso significa para a igreja? Na profecia de Mateus 24, Jesus disse que a mesma geração que presenciasse o período das dores de parto iria também experimentar os eventos seguintes, incluindo a sua vinda, a sua segunda vinda. Todos os eventos do fim passarão muito rápido. Após as dores de parto, virá o arrebatamento da igreja, para aqueles que creem assim. E depois o início dos 7 anos de tribulação. E no final daqueles 7 anos, o retorno de Cristo à Terra para reinar. Será um tempo muito rápido. Em realidade, temos pouquíssimo tempo.
E se ele voltar neste Yom Teruah, na festa das trombetas? Nesse ano será de 18 a 20 de setembro, certo? Menos de um mês. Amados, é tempo de ouvir as trombetas. Buscando ao Senhor sobre como fazer em relação à igreja, como pastorear em tempos de pandemia, de distância social, de apostasia, de falta de compromisso, Deus me mostrou que eu deveria focalizar em 3 áreas que eu quero compartilhar com vocês. Primeira área, ensinar e pregar sobre o iminente retorno de Cristo. Esta mensagem é para a igreja e para o mundo. Enquanto ainda estamos no período da graça, devemos avisar o mundo e devemos ser proféticos. Para esta hora, estamos aqui. Esta geração cristã foi deixada aqui para isso. Muitos não estão levando a sério porque dizem que a igreja já prega isso há 2000 anos. Mas desta vez é diferente, porque algumas profecias da volta de Cristo precisavam ser cumpridas antes de seu retorno, como por exemplo, as profecias sobre a volta de Israel à sua terra e a formação de uma nação. Jesus não poderia voltar antes de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Outro exemplo, as profecias sobre a tribulação estão todas ligadas a Israel, na sua terra e a construção do 3º templo. E nós estamos testemunhando em nossos dias que Israel está se preparando para construir um novo templo. Sabem que todos os utensílios, a mobília, tudo já está pronto. O sumo sacerdote já foi indicado, já estão criando as novilhas vermelhas para os sacrifícios, o tipo específico de uvas para o vinho do templo já estão sendo desenvolvidas. Levitas já estão treinando para os sacrifícios no deserto. E esse tratado de paz, que estão chamando do Tratado de Paz de Abraão, está em andamento e é inédito. E tem um potencial para desenvolver-se naquele plano de 7 anos, através do qual surgirá o anticristo. Além disto, há vários sinais ocorrendo em todo o mundo. Como Jesus avisou que ocorreria antes da tribulação, guerras, rumores de guerras, pestilências, terremotos, sinais nos céus, etc. A igreja precisa estar alerta, porque vivemos uma hora muito privilegiada. Somos a geração que pode participar do arrebatamento. E a igreja não pode ficar ignorante a respeito do que está por vir. Precisa se preparar. A segunda área que o Senhor me mostrou é que a igreja tem de se santificar, porque a noiva que Jesus vai vir buscar é santa. Portanto, igreja, conserte os seus caminhos, abandone o amor ao mundo, o amor ao dinheiro. Amem e sirvam a Cristo. Amem a Cristo. Amem ao noivo, como uma noiva ama o seu noivo. Porque a noiva que vai subir no arrebatamento deve estar santificada e deve amar a vinda do noivo. A parábola das 10 virgens é muito clara. É necessário estar preparado e com óleo extra. Não é tempo de se afastar da igreja ou de deixar de congregar-se. É tempo de compromisso ainda maior com o Senhor e com o seu reino. É tempo de construir um tesouro no céu e de se desapegar das coisas do mundo e de servir ao reino. É tempo de vender o que tem para comprar a pérola que está naquele campo, a pérola do reino. Temos de ter uma mentalidade de herdeiros de um reino. Vamos herdar o reino de Deus juntamente com Cristo. Hebreus 12, 28 diz: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos, adoremos a Deus com uma atitude aceitável e com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não é tempo de amar o mundo e as coisas que estão nele. Essas coisas estão para passar logo.
não coloquem vossos corações nelas. Você já recebeu uma herança? Eu já. Assim que soube, já comecei a planejar minha nova vida. Algumas coisas novas que eu ia poder fazer e comprar. Comecei a gastar por conta. Comecei a procurar uma casa. Comecei a viver como uma herdeira e a experimentar o que a herança mudaria na minha vida. É assim que a igreja deve viver, porque vai herdar o reino com Cristo. Uau! É fantástico. Sabe, me impressiona muito o que aconteceu com Enoque, o que a Bíblia diz sobre ele, né? Ele viveu 365 anos andando com Deus, e diz a Bíblia lá em Gênesis 5:23 que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o arrebatou. E lá em Judas 1:14 diz que ele foi o 7º depois de Adão, e que lá já profetizou a vinda de Cristo com milhares de seus santos. Então, o 7º depois de Adão era até no início, né? Lá em Gênesis. Desde lá, Deus já mostrou o seu plano final da segunda vinda e do arrebatamento. Já há provas do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo em Gênesis. Agora, em Hebreus 11:5, a Bíblia diz que por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho do que tinha agradado a Deus. Que demais! Primeiro, ele não experimentou a morte, não foi encontrado, não foi levado por seres de outro planeta, nem pelo governo ou alguma teoria de conspiração, foi levado por Deus. Deus o tomou para si. A Bíblia diz que ele não experimentou a morte e não foi achado. Gente, vamos procurar e não vão nos achar. Tudo que temos ficará aqui, mas o Senhor nos arrancará da terra no arrebatamento. A palavra no grego é harpazo. Arrancar com violência, com força. O Senhor vai nos arrancar da terra com corpo e tudo. Porque não temos raízes aqui. Não pertencemos a esse mundo. Não vai ficar nada da igreja aqui. A Bíblia diz que antes de ser trasladado, Enoque agradou a Deus. Não se enganem, só vão subir os que estiverem agradando a Deus. E só agradamos a Deus, estando em Cristo e revestidos pela sua santa justiça. E a terceira área que o Senhor me explicou é que é tempo de discernir o mundo e a necessidade da salvação. É tempo de evangelizar o mundo, de trazer para dentro do reino o maior número possível de pessoas. É tempo de trabalhar, de dizer ao mundo: arrependa-se, abandone seus pecados. Passou o tempo de ficar buscando uma estratégia muito elaborada para atrair os perdidos. É como se estivéssemos todos num barco que está para afundar. Só resta colocar os salva-vidas e entrar nos botes de salvamento. Temos apenas de dar as instruções de salvação. Não há tempo a perder. Temos de dar um bom testemunho de uma vida atraente, de uma vida cheia de esperança, que fará com que os outros queiram ser como nós. Se você já tem o bote salva-vidas, é tempo de dizer junto com o Espírito: Maranata, ora vem Senhor Jesus, e de trabalhar para Ele e de santificar a sua vida. Se você ainda não tem este ticket para o reino, se você ainda não está no reino, não tem o bote salva-vidas, saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te levar ao Pai. Só Ele pode te colocar neste reino. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe os pastores, a igreja do Brasil e todos aqueles de fala portuguesa que vão ouvir esta palavra. Deus os abençoe.
יברך אדוני וישמריה, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, ייס אדוני פניו אליה וישם לה שלום.